Então vamos lá, né? Boa tarde aí, mais um trabalho aí que vamos desenvolver agora com o tema Sabedoria e Bondade em Platão, certo? Então vamos começar assim, ó. É necessário sabedoria para se manter feliz? É uma questão, né? Será que é necessário sabedoria para se manter feliz? Sim. No mundo grego antigo, várias palavras traduziam distintos aspectos da palavra sabedoria. A principal delas era eudaimonia, né? É um conceito que era utilizado para traduzir a palavra sabedoria, eudaimonia, ou seja, o bom demônio, o sábio. Que tem, pode ter outras interpretações, porque tem essa ideia de eudaimonia, de demônio, então isso só que era o bom, a boa alma, o bom espírito no mundo grego antigo. Derivado do termo eu, no sentido de bem disposto, e daimon no sentido de poder divino, ou seja, né, daimon, essa ideia de demônio, só que no mundo grego tinha esse sentido aí de poder divino, né? Ok? Então, Platão começa assim com essa questão. É necessário sabedoria para se manter feliz? Sim, certo, é preciso, né? Senão, como nós vamos fazer as escolhas certas, certo? Ou seja, trata-se da felicidade entendida como um bem, certo? Um bem ou poder concedido pelos deuses. Entendia-se que para tê-la a pessoa deveria o quê? Guiar sua vida de tal maneira e não se indispor contra as divindades. Ou seja, no mundo grego antigo, né, a crença por detrás do mundo, das pessoas, sempre envolvia os deuses, a vontade dos deuses, e a felicidade é entendida como um bem concedido pelos deuses, certo? Ou seja, uma sabedoria que os deuses forneciam aos homens para que eles pudessem ser felizes. As divindades concediam, escolhiam e comandavam, ordenavam o destino das pessoas no mundo, certo? E para tal situação era necessário o quê? Sabedoria, mesmo assim ainda corria risco de perder esse bem ou poder, porque ele era dado pelos deuses. Se os deuses assim desejavam, retiravam daquela pessoa a sabedoria e começava a acontecer o que? O caos na vida dessas pessoas, né? Que os deuses retiravam sua divindade, sua vontade, seu desejo, seu apoio sobre esse indivíduo, tá ok? Então, isso tudo significa que a felicidade no mundo grego era vista como uma espécie de fortuna, ou mesmo o acaso, a sorte. Um bem a se alcançar que dependia tanto da conduta pessoal, né, ou seja, da atitude da pessoa, para que os deuses abençoassem, dessem sua graça, como também da vontade divina, ou seja, dessa relação de atitude com relação divina. Né? Uma boa atitude, uma boa conduta, né, vai atrair os olhares dos deuses, então a pessoa pode ser abençoada, ok? Pode ser agraciada com a sabedoria. Então, Platão é considerado um dos primeiros filósofos, né, junto com seu mestre Sócrates. Platão também foi um dos principais pensadores a se lançar contra essa instabilidade, ou seja, a felicidade ela é instável, ou seja, em busca da felicidade estável, constante, ok? Então, vamos lá. Essa postura caracteriza de forma marcante o que? A ética eudaimonista, né? Do eu, da conduta e da vontade divina grega, a ética eudaimonista, do grego antigo. Então, Platão entendia o mundo material
como aquele que percebemos pelos 5 sentidos. E segundo Platão, não se pode confiar nos sentidos. Os sentidos nos enganam. Então, atenção. Platão entendia o mundo material como aquele que percebemos pelos sentidos, né? O mundo que a gente vê, que nossos sentidos é capaz de apreender, de percebê-lo, Platão afirma, né, aconselha a não confiar nos nossos sentidos, porque eles nos enganam, eles são traiçoeiros, né? Nossos sentimentos, nossos sentidos, nossas paixões, nossos desejos, eles não são de confiança, segundo Platão. Para Platão, através dos sentidos não se pode ser ou obter a felicidade plena. Por quê? Nele tudo é instável ou momentâneo, passageiro. Ou seja, os nossos sentidos, o nosso corpo, né, ele é temporal. Ele é ao contrário da ideia de divindade grega, né? Nossos sentidos, nossa percepção, ele nos engana, ou seja, porque não é algo estável, ele é passageiro, tá ok? Então não é algo que a gente tenha que se apegar e confiar. As paixões, as emoções, os sentidos podem nos enganar. É tanto que ele é instável. Por um exemplo básico, né? Quando eu adoeço, tenho febre, né? Dependendo do estágio da febre, eu começo a ter alucinações, ver coisas que não existem. Minha mente começa a criar coisas que não existem, certo? A nossa percepção, ela é limitada, o campo nosso de visão. À noite, se você tiver acometido pelo medo, você pode ver uma árvore balançar um galho e você começa a ver assombração, espírito. Então, um exemplo básico aí que os nossos sentidos não são bem de confiança. É tanto que nós sabemos que existe um mundo subatômico, né, das partículas, das moléculas, do átomo, né, existe, certo? Então Platão ele separa bem aí o mundo sensível do mundo inteligível, né? Ele separa esses dois mundos aí, essas duas realidades. Ele é o primeiro a separar isso aí e falar e discutir, criar um discurso, né, sobre esses dois mundos, mundo sensível e mundo inteligível. Então, essa é a postura de Platão. Por isso, para Platão, só se pode alcançar a felicidade abandonando as ilusões, o mundo sensível que os sentidos nos proporcionam, né? Ou seja, as paixões, as emoções, isso tudo é passageiro, né? É ilusório. Então, para ele é preciso abandonar, de certa forma, esses prazeres para se alcançar a felicidade. E se colocar o quê? No caminho em direção ao mundo das ideias. O mundo das ideias é o verdadeiro mundo para Platão, de fato. Não é esse aqui da carne, do sangue, que a gente, do prazer, isso que a gente sente, né, que a gente vive. Isso para ele aqui não é, isso aqui é passageiro. Para ele isso aqui é o mundo sensível, né, da sensibilidade, né, da parte animal do homem, né? Então ele para ser feliz de verdade, para Platão, o homem precisa se colocar no caminho em direção ao mundo das ideias, até alcançar o conhecimento supremo da realidade no mundo das ideias, que corresponde à ideia de bem. A ideia de bem é esse conhecimento supremo aí que vai fazer com que alcancemos a felicidade, tá bom? O que seria então alcançar esse ideal de bem? O que seria isso então? Então, corra risco, se der certo, igual a felicidade, se der errado, igual a sabedoria. Isso aqui é uma frase clichê, né? Não é Platão que está falando. Mas para se alcançar, o que seria então, né? Alcançar essa ideia de bem? Uma questão, tá? Platão chega a essa conclusão por meio de suas investigações.
do que aonde diz que a vida da pessoa dependia da subordinação e harmonia entre as três almas. Primeira alma, racional, controlaria o irracível, né, o irracional, e esta controlaria a concupiscente, certo? Vejamos então a necessidade do auxílio da parte racional. Há, portanto, uma primazia aí, né, da parte racional sobre as outras, né? Ou seja, a parte racional ela tem uma autoridade maior sobre as outras, de certa forma, né? É o que vai determinar a razão, né, e distinguir e manter o equilíbrio aí da realidade, da visão do real, certo? Ou seja, separar o que é emoção e o que é razão, né? A racionalidade é isso. Para o Platão, a emoção não é racional, certo? Ou seja, é um irracível para ele. Seria controlar esse concupiscente, certo? Ou seja, essa necessidade aí do auxílio da parte racional, né? Ou seja, a primazia da parte racional sobre as outras partes. Ok? É isso que deve prevalecer no homem, no ser humano, para se alcançar a sabedoria e a felicidade e ter o apoio dos deuses no mundo grego para se dar bem na vida, ser feliz e ter um bom destino. Ok? Então, falar um pouco aqui sobre mundo cosmológico, né? Estou falando do mundo grego, como é que era o mundo grego, cosmo. Então, era esse mundo aí que representava os gregos aí nesse período. Entre os diálogos existentes, o que mais sintetiza o pensamento central de Platônico tem sido Timeu, né? Os diálogos. Platão ele escreve em forma de diálogos. Quando você for ver ou ler algum livro, Banquete do Amor, República, né? Principalmente no início das suas escrituras, quando ele começou a escrever ainda jovem, ele escrevia bastante sobre o Sócrates, que era o seu professor, e escrevia em forma de diálogos, né? Então temos o Platão aí jovem, balzaquiano, né, mediano, e o bem amadurecido já, né, suas obras em forma de diálogo principalmente, certo? Então tem aí o Timeu, que é uma obra, né, um diálogo de Platão. Nesta obra Platão estabelece o quê? A famosa separação entre o mundo sensível e o mundo inteligível, certo? Segundo sua descrição, no início havia somente ideias, antes de tudo que do mundo existir, da criação, só existia ideias, né? O bem, existiam as ideias, o bem e a verdade. O humano, até que um ser supremo chamado Demiurgo, que é o ser criador de todo o universo, segundo a teoria platônica, decidiu criar coisas a partir das mesmas. Essa teoria teria sido da origem do mundo e do que há nele, as pessoas, as sociedades e os costumes, né? Para você ver, aproximadamente 3.500 anos atrás, né? Platão já desenvolveu aí uma teoria sobre a origem do universo, de tudo que existe, né? Então, até hoje é respeitado, estudado, e essas obras são lidas no mundo inteiro, em todas as universidades, nas maiores universidades, né, Platão. Então vocês têm essa contribuição aí muito grande ainda, né? Certo? Lógico que as coisas mudaram, né? As teorias mudaram, isso aqui serviu como base para desenvolver e esclarecer mais ainda as novas teorias que hoje existem. Ok? Então vamos lá. O criador Demiurgo. Para Platão, os feitos e obras do Demiurgo foram cheios de riqueza, porém imperfeitas. Baseavam-se em ideias perfeitas, mas apenas eram cópias. Então, quando Platão fala do mundo das ideias,
do mundo separar as ideias do mundo sensível, ele está falando exatamente disso. Que tudo que existe aqui no nosso mundo, nosso planeta, o universo, ele foi criado a partir de uma ideia de fora, criou todo o universo. Ou seja, uma ideia perfeita criou um universo imperfeito. Por quê? Porque esse universo imperfeito, ele é uma cópia de uma ideia, certo? Eu, como um ser humano, eu sou cópia de uma ideia do meu Criador. Então não tem como eu ser perfeito. Se eu pegar a Mona Lisa e for pintar, ela vai ser uma cópia da cópia. Ela vai ser mais imperfeita ainda. Porque a Mona Lisa ela é uma cópia do momento real que foi pintada por Leonardo da Vinci. E eles geram uma cópia da ideia do criador deles. Então é a cópia da cópia, da cópia. Uma árvore é uma cópia de uma ideia perfeita de árvore, do criador do universo e da árvore, do demiurgo aqui que se fala aqui do Platão, certo? Acho que tá bem clara aí essa ideia aí do mundo sensível e mundo inteligível, né? Ou seja, que o nosso mundo é uma cópia, é uma ideia. Então, acaba sendo imperfeita, como toda cópia é imperfeita, certo? Não é original. A partir daí, segundo o pensamento platônico, qualquer compreensão adequada sobre o mundo sensível deveria abstrair as imperfeições e chegar até sua essência, chegar até o seu ideal, né? A ideia original, a ideia mais perfeita possível, né? Ou seja, lapidar as ideias, separar o que é de sensível do racional. Por exemplo, no mundo existem diversas espécies de cães, pequenos e grandes, claros e escuros, mas apesar das diferenças, todos são cães, todos eles têm em si a essência do cão, que é o cachorro, né? São proposições gerais, mas que tem uma essência ali que todos são animais, são cães, são cachorros, mas são várias espécies, né? Pitbull, Rottweiler, vira-lata, todos são cães, mas são raças diferentes, né, de uma mesma espécie com uma única essência, que é o seu cachorro, que é o seu cão, certo? Assim, o exemplo serve para as outras espécies, assim como o homem também, né? Formas e fenômenos. O mesmo exemplo citado acima serve para valores humanos. Na época em que vivia Platão, existia também os sofistas. E estes afirmavam que a justiça e a injustiça eram meras convenções, criações humanas. Os sofistas eram filósofos. Filósofos, eles eram mais considerados, não eram bem considerados filósofos na época. Hoje sim a gente tem uma consideração maior como pensadores, como filósofos. Mas na época eles eram professores, eles recebiam dinheiro para ensinar. Os filósofos não, né? Faziam de certa forma um trabalho gratuito, né? E sendo que também os filósofos geralmente eles eram da aristocracia, ricos. Sócrates era o pobre, né? Então, os sofistas eles eram especialistas em te convencer, né? Através do discurso, do diálogo deles. E eles recebiam para isso e eles davam aula também para sobreviver do seu sofismo, né? E eles tinham esse discurso, eles convenciam através do discurso. Eles falavam que a justiça e a injustiça eram meras convenções. Enquanto Platão dizia que elas pareciam convenções porque havia muitas concepções diferentes de justiça. Mas se pararmos, analisarmos e deixar de lado a diferença para olhar apenas o que há em comum, surgiria daí sua essência, né, de justiça. Assim como a gente olha o que existe em comum entre as diferentes formas, né, dos cães, várias espécies, né, ou seja, raças, né, de diferentes cães numa mesma espécie. Ou seja, então a gente tem que ir abstrair
o que há de comum naquilo, né? O exemplo do cão é o exemplo na justiça, que é abstrair a sua essência, a essência de justiça, né? Para se tirar dali a verdadeira virtude, né? Ou seja, o que é a essência, né? Assim como abstrai a essência de um perfume. Ou seja, na concepção platônica, em suas principais obras, como a República, é uma obra também, o Fédon, que eu estou com o PDF aberto aqui, eu tenho a pretensão de ler, o Fédon todo. Percebemos em Platão que o conceito de felicidade e justiça, eles caminham juntos, certo? Nós vamos desenvolver essas ideias aí de felicidade e justiça sobre o pilar da sabedoria prática, da sabedoria de Platão, bondade e sabedoria em Platão. Então felicidade e justiça tem que andar junto, certo? E essa ideia dos deuses também, né? Eles concedem, né? Eles permitem. Se os deuses tirarem o seu desejo, sua vontade, seu olhar sobre o humano, é catástrofe, é caos na vida da pessoa, né? Ou seja, então, qual dessas atitudes cabe melhor ao cidadão? O justo ou o injusto? Quem tem a vida melhor? O justo ou o injusto? Qual dessas atitudes é melhor para o cidadão? Tá bom? É isso que Platão questionava e investigava. Então vamos lá. O conceito de justiça em Platão. A República de Platão tem uma resposta, né? Tem uma resposta e tem uma proposta de governo, né? Aristocrata, né? Diferente da democracia. Então, existem várias formas de governo: aristocracia, democracia, tirania, ditadura. Então, várias formas de governo. Naquele período clássico do mundo grego era uma aristocracia, né, governada pelos ricos. Apesar que eu compartilho a ideia de que nossa nação, na verdade, é uma aristocracia disfarçada de democracia, né? Ou seja, o poder público é comandado pelos mais ricos, né? O poder está na mão dos mais ricos. Ou seja, é uma aristocracia no Brasil disfarçada de democracia. É uma opinião minha, tá? Então, ou um governo eleito pela maioria, né, democrático. Ou seja, a forma ideal seria o governo liderado pelos mais inteligentes, ou seja, os filósofos, como diz Platão. É preciso que os filósofos se tornem reis e os reis se tornem filósofos. Repetindo, para Platão é preciso que os filósofos se tornem reis e os reis se tornem filósofos, tá ok? Segundo ele, são esses que devem governar, né, o povo. Aonde queremos chegar com essa discussão? Vamos chegar aqui então. Se Platão afirma que a justiça é a base para todas as virtudes, entendemos que o sábio, né, entendemos o sábio como uma pessoa virtuosa. É isso que a gente está falando, bondade e sabedoria em Platão. O sábio é uma pessoa virtuosa. Logo, o sábio é, por excelência, uma pessoa justa. Não tem como ser sábio e ser injusto para Platão, certo? Aí já é uma perversão da teoria platônica, né? Que tem para Aristóteles tem as virtudes morais e intelectuais, né? As morais, tem gente que é muito inteligente, usa a inteligência para alcançar determinados fins por meio de injustiça, né? E as virtudes morais é essa, que não vai permitir. A pessoa vai ser uma pessoa sábia, mas que vai utilizar da justiça, né, para alcançar seus fins, sem precisar pisar em ninguém, né, com humildade, com trabalho duro, com desenvolvimento, né, a pessoa chega lá também.
tá bom? Devagar, mas chega, né? Com dedicação, né? Todo dia um pouco de comprometimento, um dia de cada vez, mas chega. Então, é isso que é aqui que é o núcleo da nossa discussão aqui que eu quero chegar. Para Platão, é isso. O sábio é uma pessoa virtuosa e, por excelência, uma pessoa justa. Então, para finalizar, vamos voltar aqui às questões de virtude, para finalizar essa gravação. Vale lembrar que a alma humana possui 3 virtudes, para Platão: a temperança, a coragem e a sabedoria. Sendo o que? A justiça a base dessas 3 virtudes, né? Ser justo, seguindo a mesma linha de raciocínio, constituirá 3 almas: a apetitiva, a irascível e a racional. Tá ok? Por elas temos uma harmonia da atividade das almas, conforme a razão. Este argumento aí é o ponto central, na associação dos conceitos de justiça e sabedoria, né? Vou voltar aqui para finalizando, conclusão, né? Ou seja, a sabedoria e bondade em Platão está associado com essa ideia aí de prática dessas virtudes aí, né, intelectuais, de separar o que é o sensível do racional, certo? Da alma platônica, certo? Esses 2 mundos aí tem que separar ele e saber dividir, né, utilizar a razão, né, e separar o que é de sensível. Ou seja, então ele vai falar dessas virtudes. Vai lembrar que a alma humana possui 3 virtudes para Platão: a temperança, a coragem e a sabedoria. Uma pessoa temperada, né? Na medida certa, né? Ou seja, nem coragem demais, nem de menos, que isso pode ter consequência, né? Se aplicada. E a sabedoria, né? Que é saber fazer as escolhas certas. A sabedoria só anda junto com a justiça, uma pessoa justa. Não tem como ser um sábio sem ser justo, né? Ou seja, tem muita gente que se acha sábio, né? Mas fica aí, não devolve o troco, passa a perna no colega, né? Engana muitas pessoas e o mundo tá assim, né? O espertinho, mais inteligente é aquele ali, muitas vezes, que se aproveita da oportunidade, da ignorância do outro para conseguir vantagem, né, cara? Ou seja, e cadê a ideia de justiça, né? Cadê os valores? Onde está isso aí? Tudo bem, né? Que eu aprendi um pouco sobre isso também, né? Então eu posso melhorar a partir disso, dessas ideias, né? E nem todo mundo tem acesso, mas aí vai poder ter acesso agora também, né? Ou seja, sendo a justiça é a base, né, para tudo, né? Das 3 virtudes da alma aí, que é a temperança, a coragem e a sabedoria. Essas 3 virtudes aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, constituirá 3 almas: a apetitiva, a irascível e a racional, que vai sobrepor, que vai sobressair sobre as outras, né? Que vai, de certa forma, ter um controle o controle racional, a razão ali, né? Sobre a irascível, sobre a raiva, sobre o apetite, o desejo, né? Ou seja, a racionalidade vai ter que controlar ali o que é os desejos, né? As emoções, as paixões, e o irascível, o irracional, né? As paixões, a raiva, o ódio. Então, o papel da razão, da racionalidade é esse, né? É saber escolher e controlar bem esses outros fatores aí, né? Essas outras almas aí que o Platão fala, que ele fala como alma, né? Distingue como alma, certo? Então, para finalizar, é isso, né? Este argumento é o ponto central da associação aí dos conceitos de justiça e sabedoria em Platão, tá? A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Forte abraço aí. E logo logo vem mais novidades por aí, tá bom? Valeu!